mais lindo também e o mais vendido em toda a história, o mais confirmado, o mais contestado, o mais perseguido. E o que se diz de um réu no tribunal, por exemplo, aqui no Brasil, é que o réu é considerado inocente até que seja provado o contrário. No caso da Bíblia, parece que essa não é a questão. Muitas pessoas já tentaram escrever livros sobre a Bíblia, tentando contradizer o ensino da palavra de Deus, tentando desmistificar e até mesmo desmoralizar a Bíblia como um livro cheio de erros, tá? Mas geralmente muitas dessas pessoas acabam por acreditar no que foi escrito. Eu quero citar alguns exemplos, como o caso do Werner Keller com W, que escreveu o livro e intitulou de E a Bíblia Tinha Razão. Ele tentou escrever algo que fosse ferir a Bíblia dos leitores das Escrituras. Ele acabou por escrever um livro que chamou-se E a Bíblia Tinha Razão, pode ser adquirido facilmente nos dias atuais. Outro que tentou escrever sobre isso foi o Josh McDowell. Josh McDowell é conhecido mundialmente também e ele tem sido um dos maiores defensores da doutrina bíblica, da inerrância bíblica, dos manuscritos bíblicos. Ele mesmo tem vários manuscritos em sua coleção e ele acabou escrevendo Evidências que Exigem um Veredito, primeira e segunda parte, também Evidências da Ressurreição de Cristo, quando ele mesmo diz que após pesquisar por mais de 1000 horas na biblioteca da faculdade, ele acabou por tendo que escrever um livro assim. E o meu preferido, Lee Strobel. Lee Strobel, que escreveu Em Defesa de Cristo. Ele também escreveu depois disso Em Defesa da Fé, mas Em Defesa de Cristo é um dos meus livros preferidos. A esposa de Strobel se converteu ao cristianismo, ele então ficou muito indignado com aquilo, decidiu escrever algo para provar, para refutar que a sua esposa e toda a sua fé, a fé cristã, sobretudo a fé cristã protestante, estavam erradas. Então, Lee Strobel saiu viajando ao longo dos Estados Unidos, fazendo uma pesquisa particular, investindo dinheiro nisso. Ele era jornalista do Chicago Tribune, um jornal escrito nos Estados Unidos, e ele saiu entrevistando especialistas por todo o país, fazendo as perguntas de um ateu e de um cético que era. Até que, após quase 2 anos, ele compilou tudo isso, examinou novamente as evidências e se converteu ao cristianismo, a Jesus Cristo. Escreveu esse livro, então, que é uma excelente leitura para férias, tá bom? Então a Bíblia é um livro como qualquer outro, mas não é um livro qualquer, definitivamente. A Bíblia, em segundo lugar, é um livro divino e humano. E percebemos que a Bíblia é um livro divino, em primeira instância, porque a expressão "assim diz o Senhor" e seus equivalentes são constantes nas páginas das Escrituras. Nós percebemos na Bíblia que ali é o próprio Deus quem está falando. Deus fala por diversas vezes em primeira voz. Quando ele não faz isso, seus profetas anunciam os oráculos do Senhor. Assim diz o Senhor. E então eles pronunciam seus oráculos, eles profetizam, eles falam a mensagem de Deus, e a evidência bíblica maior de que a Bíblia é um livro divino é a sua própria reivindicação nas suas páginas. Ao longo das páginas das Escrituras nós percebemos o "assim diz o Senhor". Outra questão de que prova que a Bíblia é um livro divino em primeira instância, em seguida humano, são as suas profecias cumpridas. Estudiosos têm pesquisado ao longo dos séculos e têm verificado que, se, por exemplo, as profecias em relação a Jesus Cristo, mais ou menos 300 profecias, para que elas se cumprissem, todas elas na mesma pessoa, era mais fácil que um vendaval passasse por um ferro velho, deixando ali um avião completamente estruturado, pronto para decolar, do que as profecias se cumprirem numa só pessoa, no caso Jesus. É claro que os céticos vão dizer, não, mas para que as profecias fossem cumpridas em Jesus, ele mesmo podia manipular algumas, como por exemplo, morrer em Jerusalém ou fora de Jerusalém.
morrer crucificado, provocar a revolta dos judeus para que aquilo acontecesse e tudo mais. No entanto, muitas outras questões ele não poderia manipular. Como ele poderia manipular, por exemplo, o fato do seu nascimento ter sido em Belém e não ter sido em Nazaré, por exemplo, ou em Jerusalém, ou em qualquer outro lugar. Mas ele nasceu ali, nasceu na cidade de Davi, conforme Miqueias havia predito séculos antes, tá? E uma série de outras profecias que a Bíblia menciona e foram cumpridas ipsis literis, foram cumpridas ao pé da letra. Por exemplo, o retorno do povo judeu à sua terra Israel em 13 de maio de 1948, quando o sionismo a volta para Sião foi de fato declarada verdade e a ONU atestou novamente o restabelecimento da nação de Israel, 13 de maio de 1948. Algo que a Bíblia previa já há muito tempo, como por exemplo o nascimento de Josias, um dos reis da Bíblia, que foi predito 300 anos antes. Outro exemplo, a ascensão do imperador Ciro, profetizado também muitos anos antes, e veio a ser até mesmo uma espécie de homem que abençoou o povo judeu, tá bom? Então, há esse tipo de evidência na própria Bíblia. Outra característica da Bíblia são as suas histórias comprovadas. Uma das histórias comprovadas que está registrada na Bíblia é a história dos Anaquins. Os Anaquins foram homens grandes que viveram no passado, e a Bíblia falava já dos Anaquins desde sempre, mas a arqueologia acreditava que os Anaquins não existiam, de forma que os céticos começaram a perturbar os leitores e estudiosos bíblicos, dizendo: olha só, os Anaquins, aliás, a Bíblia é o único lugar onde os Anaquins são mencionados. Não há outros documentos, não há documentos antigos que falam disso. Até que, com as constantes escavações arqueológicas, determinado dia eles encontraram um povo de maior estatura e placas dizendo que aquele povo eram os Anaquins. E a Bíblia então passou a ter credibilidade por estes pesquisadores mais uma vez. E eles ficaram com a cara no chão. Outra questão é que os arqueólogos também, os pesquisadores também encontraram rodas no fundo do Mar Vermelho, que eram da época do imperador, do faraó egípcio, em que aconteceu o êxodo bíblico. Porque a Bíblia menciona a história do que Deus levantou Moisés para tirar o povo hebreu das garras do faraó no Egito, e uma das questões no trajeto é que eles tiveram de passar pelo Mar Vermelho. A Bíblia menciona isso lá no livro de Êxodo, e a Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu, o povo passou a pé enxuto, a pé seco, e depois, quando o povo passou, Deus então fechou o mar, e muitos dos capangas, dos soldados do faraó, morreram afogados ali, com as suas carruagens, seus cavalos e tudo mais. Então, por muito tempo foi dito: não, na verdade isso nunca existiu, o povo nunca esteve no Egito, o povo hebreu. Se esteve, não atravessou mar vermelho nenhum, porque os mares não se abrem assim, até que foi descoberta esta roda que comprovou que aquilo existiu de fato. Ou quem era o soldado maluco que iria tirar uma roda da sua carruagem naquela época e jogar no alto mar, lá no Mar Vermelho? Bem, a Bíblia tem as suas histórias comprovadas, por isso que é um livro divino e humano. Ainda percebemos que a Bíblia é um livro divino e humano com as vidas transformadas. Como é isso? A Bíblia é o livro mais lido, eu repito, de toda a história. Não há nenhum paralelo. O segundo livro mais lido em toda a história também é um livro cristão, que é O Peregrino, de John Bunyan, mas não chega nem perto das vendas da leitura da Bíblia, tá? Da venda de exemplares bíblicos, melhor dizendo. Mas, quanto